Andy Thomas sente uma espécie de presença, de algum tipo de inteligência, embora ele não especifique o tipo. Mas Reg Presley se expressa da maneira como ele os vê. Um seguidor de círculos em plantações, ele também é um intérprete do grupo The Troggs, uma banda que fez sucesso nos anos 60 com Wild Thing. Greg não hesita em usar a apavorante palavra relacionada ao assunto, OVNI, mas ele também tem uma teoria alternativa. Nós nos apressamos em dizer que isso vem do espaço, mas pode ser gente de nosso futuro que aprendeu a viajar no tempo. E talvez este seja um período crítico em nossa evolução, para onde eles vêm para descobrir o que eles podem fazer para ajustar um pouco ou acertar alguma coisa. Mas existe uma dúvida. Por que os círculos em plantações não se formam na frente de testemunhas? Um dos argumentos mais inevitáveis de que os círculos em plantações são feitos pelo homem é o fator timidez. Eles surgem quando ninguém está por perto. O estatístico Ted Clay nunca visitou um círculo de plantação. Em vez disso, ele é um detetive cibernético que analisa os círculos em plantações via internet. Mesmo a milhares de quilômetros de distância, ele vê digitais humanas em todas as formações. Existe uma razão muito grande para que fiquemos desconfiados dos círculos em plantações. É que eles acontecem à noite. Se a finalidade é chamar a nossa atenção e nos mandar uma mensagem, não seria mais eficaz se eles chamassem nossa atenção fazendo as coisas em plena luz do dia? Porque parece que eles são sempre criados longe de nossos olhos. Reg Presley tem a sua própria explicação para o fator timidez. Uma relutância talvez compreensível da parte de seres superiores que queiram conviver com primitivos violentos. Eu adoro gorilas, mas eu não entraria numa jaula com um. Acho que eles não querem ficar numa jaula conosco porque temos pessoas que atirariam neles. Fazendeiros atirando com armas de fogo, principalmente nos Estados Unidos, onde há permissão para o porte de armas. Eu não acho que somos um grupo alegre de pessoas com quem eles queiram se misturar. Então, OVNIs? Gente do futuro? Uma inteligência amorfa? Uma forma de energia desconhecida? Ou alguma travessura de humanos que correm enlouquecidos pelos campos? Eles estão ficando mais complicados. Será que as pessoas nos OVNIs estão ficando mais inteligentes? Estão ficando mais artísticas? Será que a mensagem deles está ficando mais complicada? E se você fosse alguém em um OVNI e quisesse deixar uma mensagem, iria até o gramado da Casa Branca e faria alguns círculos lá? Chegou a hora de analisarmos a prova com seriedade. Que incrível! Mais tarde, vamos investigar uma das provas mais sensacionais na qual esferas de luz parecem criar um círculo na plantação à luz do dia. Também analisaremos as descobertas de um centro de pesquisa que afirma ter documentado dano estranho nas plantações. Mas antes disso, vamos analisar alguns encontros nos círculos em plantações. É inegável que os círculos em plantações exercem poderes sobre os seres humanos, encantando-os, e alguns acreditam que até curando-os. Se esses poderes são deste mundo ou de outro, é o que está em discussão. Paul Vigay pode ser a única pessoa no mundo cuja ideia de diversão era fazer leituras eletromagnéticas de legumes, flores e grãos. Há 12 anos, ele se dedica a esse hobby, a analisar os círculos nas plantações. Quando eu comecei, eu estava cético em relação a esse assunto. Mas minha mãe sempre se interessou por coisas paranormais, que é como imagino que as pessoas chamariam. E um dia eu fui até lá com este medidor eletrônico que eu criei e, por diversão, fiquei analisando pés de milho. Fiquei muito surpreso ao descobrir que obtinha leituras diferentes em cada pé. E ela ficou muito surpresa com isso e me mandou para um outro cômodo enquanto os misturava novamente. Eu voltei e obtive o mesmo tipo de leitura nos pés diferentes. E ela ficou ainda mais surpresa e no final eu disse, bom, me conte logo o seu segredo. E ela disse que todos aqueles que não tinham demonstrado leitura alguma tinham vindo de um círculo de uma plantação que ela tinha visitado. E todos os outros tinham vindo de plantações normais. Isto inspirou Paul a ir mais fundo. Depois de dias compilando leituras estranhas, ele tem certeza que descobriu um padrão. Plantações amassadas possuem cargas elétricas fracas, enquanto que plantações verticais são mais energizadas. Paul vê paranormalidade nestas medições.
Mas Ted Clay as vê como perfeitamente normais. Não foi surpresa eu ter leituras elétricas diferentes entre coisas de dentro e fora dos círculos nas plantações. Ou seja, uma planta de trigo em pé é um tipo de para-raio pequeno e as cargas elétricas tendem a se concentrar no topo. As propriedades elétricas do trigo que está caído achatado serão diferentes, mas isso não nos diz nada sobre como os círculos nas plantações foram feitos. Essas são características de trigo. Mas nem todas as observações dos círculos em plantações são tão facilmente dispensadas. Alguns dos entusiastas dos círculos em plantações dizem que nenhum humano conseguiria criar algumas das formações enormes em uma noite curta do verão inglês. E eles lembram de histórias sobre formações que aconteceram à luz do dia em questão de minutos. Houve uma formação famosa em 1996 em frente a Stonehenge. Ela surgiu em um período de 45 minutos em plena luz do dia. Aconteceu em um voo por sobre o Wiltshire. No voo de ida, o piloto e seu passageiro sobrevoaram Stonehenge. Eles não viram nada de anormal nos campos ao seu redor. O piloto aterrissou em um campo de pouso local, reabasteceu e decolou 25 minutos depois. Desta vez, ele avistou uma formação enorme. Ela continha 151 círculos e era uma das maiores e mais complexas formações até então. As pessoas que acreditam insistem que não havia como o piloto e seu passageiro não verem tamanha formação. Os céticos pensam de maneira diferente. O que eu fiquei sabendo da história do voo sobre Stonehenge é que eles fizeram a volta sobre Stonehenge. Se você faz a volta sobre Stonehenge, para o que você vai estar olhando? Você vai estar olhando para Stonehenge. Agora, se havia uma formação na plantação bem aqui, seria bem difícil olhar para Stonehenge e não ver o círculo na plantação bem aqui. Mas se está bem aqui embaixo, fica muito mais difícil olhar para os dois lados ao mesmo tempo. Aqui está mais um tipo de prova que parece se opor ao argumento de que todos os círculos em plantações são feitos pelo homem. As famosas bolas de luz. Bolas de luz podem parecer encantadoras, mas muitos dizem que não são bem assim. Eu mesmo já vi essas bolas de luz. E elas eram literalmente bolas de luz brilhantes que pareciam flutuar sobre os campos. Mais tarde, na mesma semana, nós avistamos essas formas estranhas, negras e brilhantes. E elas eram muito bizarras, pareciam luzes estroboscópicas negras e dava para vê-las fazendo assim. E devo confessar que eram assustadoras. As bolas de luz foram vistas por testemunhas e elas também foram filmadas acima e ao redor dos campos que receberiam os círculos em plantações. Em julho de 1990, o fotógrafo Steve Alexander decidiu investigar os círculos em plantações por si mesmo. Ele pegou sua filmadora e começou a filmar. De repente, uma luz flutuante chamou a sua atenção. E foi isto que ele filmou. É possível explicar isso como sendo uma ilusão de ótica, um defeito da filmadora, ou até que era um pássaro branco sobrevoando o campo, mas houve uma testemunha independente. Um lavrador estava dirigindo seu trator naquele dia quando ele viu o que descreveu como um objeto brilhante que voou sobre ele. A luz depois desapareceu. O que era ainda continua sendo um mistério até hoje. A prova mais sensacional, aquela que mais se aproxima da prova material para alguns dos que acreditam, apareceu em 1996. Ela parecia confirmar o elo entre as bolas de luz e os círculos em plantações. Há um par de luzes em algum lugar ali embaixo. Vamos. Neste vídeo, bolas de luz se moviam sobre um campo abaixo de um forte da Idade do Ferro conhecido como Oliver's Castle. Como se fossem dirigidas por alguma inteligência, elas aparentemente provocaram a criação de um padrão de floco de neve no campo. Era o sonho de todo crente se tornando realidade. O vídeo de Oliver's Castle parecia meio dramático, mas era uma prova definitiva. Mas com o passar dos dias, as dúvidas começaram a surgir e o debate sobre sua autenticidade continua até hoje.
Mais à frente mostraremos as cenas de bastidores deste vídeo famoso e vamos criar nossa própria bola de luz para as câmeras. Veremos se você consegue dizer qual é a nossa e qual delas é a chamada de verdade.